Eu estava viajando sozinho pela estrada que cortava o interior do estado. O sol já estava baixo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, e a poeira levantava-se a cada passo do meu cavalo, como se a terra quisesse me engolir. Eu sempre preferi a solidão das estradas rurais. Elas me davam a sensação de estar distante de tudo, de estar em algum lugar onde o mundo ainda não havia tocado, onde eu podia ser só eu, longe dos olhares curiosos e dos julgamentos da cidade. Mas naquela tarde, algo estava estranho. Um pressentimento no ar que me incomodava, como se a própria estrada tivesse um segredo, algo esperando para me encontrar. Foi então que vi a árvore. Ela estava ali, isolada no meio do campo, com galhos longos e retorcidos, como se tentasse alcançar o céu. Algo na árvore me chamou a atenção, como se ela estivesse me esperando. Perto do tronco, pendia uma máscara de madeira, grande, esculpida com detalhes que eu nunca tinha visto antes. Tinha o formato de um rosto humano, mas de uma forma distorcida, como se fosse uma caricatura grotesca. O que mais me impressionou foi a sensação de que os olhos da máscara estavam vivos, me observando. Meu impulso foi pegar a máscara. Afinal, era um objeto raro, algo que poderia valer dinheiro. Eu sabia que, se a vendesse em alguma cidade, poderia obter uma boa quantia. Nunca fui supersticioso, e a ideia de que algo tão simples pudesse ter algum poder sobre mim parecia absurda. Mas quando a toquei, senti um calafrio subir pela minha espinha. A madeira estava fria, e uma vibração estranha percorreu meus dedos. A sensação foi rápida, mas intensa. Balancei a cabeça e ri de mim mesmo. Isso é besteira, pensei. Mas ao colocar a máscara na mochila, percebi que algo havia mudado no ar. A quietude da estrada parecia mais densa, como se a paisagem ao meu redor estivesse esperando que eu cometesse algum erro. O cavalo começou a andar com dificuldades logo depois que peguei a máscara. Ele estava inquieto, como se sentisse algo que eu não conseguia compreender. Ele resfolegava com mais força, e o ritmo dos cascos ficou descompassado. Eu tentei guiá-lo, mas ele empacou no meio da estrada, com os olhos arregalados, mirando algo no horizonte. Ele relinchou, um som estranho, como se estivesse desesperado. Nunca o vi assim. Não foi um simples relincho de medo ou cansaço. Era como se ele estivesse gritando, como se estivesse tentando se livrar de algo. Vai, parceiro, murmurei, batendo com mais força nas rédeas. Mas ele não se movia. Olhei ao redor, e foi quando as vozes começaram. Não foi um sussurro. Não era vento passando pelas folhas. Eram vozes, claras e distintas, dizendo apenas uma coisa: volte agora. Eu congelei. O som parecia vir de todos os lados, mas não havia ninguém por perto. Apenas a árvore, a estrada e eu. O cavalo continuava a relinchar, e suas patas estavam levantadas, como se estivesse pronto para correr, mas algo o impedia. O medo me tomou como uma corrente elétrica. Eu tentei ignorar as vozes, tentei convencer a mim mesmo de que aquilo era uma alucinação, mas a sensação de que algo estava errado era palpável. Eu me senti invadido por uma pressão insuportável, como se o próprio tempo tivesse se dilatado, fazendo com que cada segundo se arrastasse como uma eternidade. A cada volte agora, meu coração batia mais forte. Eu não sabia de onde vinha aquilo, mas sabia que não devia ignorar. Eu olhei para a máscara na mochila. Talvez seja isso, pensei, uma forma de expurgar o que quer que estivesse acontecendo. Sem pensar, peguei a máscara e olhei para ela com mais atenção. A madeira parecia ainda mais escura agora, quase negra. Senti um impulso incontrolável de colocá-la sobre o rosto. A pressão era insuportável, como se a máscara estivesse me chamando. Mas, no último momento de lucidez, recuei. Joguei a máscara no chão com força, como se tentasse me livrar dela. Quando a máscara tocou o solo, algo aconteceu. O cavalo parou de relinchar, mas o silêncio era mais assustador do que qualquer grito. Olhei para baixo, e a máscara parecia grudada. Ela não estava mais apenas em minhas mãos. De alguma forma, ela se colou ao meu rosto. Tentei puxá-la, mas não consegui. Era como se ela tivesse vida própria, como se adaptasse à minha pele.
Eu podia sentir a madeira fria contra minha face, e uma sensação de claustrofobia tomou conta de mim. O ar ao redor parecia se fechar, e as vozes voltaram, mais altas agora, mais insistentes: volte agora. O medo tomou conta de mim. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. O mundo ao meu redor parecia desaparecer, como se a realidade estivesse se desintegrando. Meu reflexo no poço próximo à estrada me mostrou uma imagem que não queria acreditar. Eu estava com a máscara, agora completamente ajustada ao meu rosto. Os olhos da máscara pareciam brilhar com uma intensidade sobrenatural, e eu vi a figura de um homem na minha frente, um homem que eu não reconhecia, mas que parecia me observar com uma satisfação silenciosa. O cavalo, agora mais calmo, começou a andar novamente, mas eu não conseguia controlar a direção. Era como se algo além de mim estivesse me guiando, algo que eu não podia ver, mas que eu sabia estar ali. O medo, a agonia e o desespero eram agora uma parte de mim, uma sombra que nunca mais sairia. E então, eu soube que a estrada não tinha mais fim, que a voz que me chamava não me deixaria mais, que o peso da máscara seria a minha única companhia. Eu estava sentado na margem do rio, perto da aldeia de Makuta, quando vi pela primeira vez. O espelho estava meio enterrado na lama, como se tivesse sido esquecido ali por alguém ou por algo. Seu vidro estava empoeirado, rachado em alguns lugares, mas ainda refletia o céu claro, o sol que começava a se pôr. Eu estava sozinho, como sempre, brincando perto das águas tranquilas. As outras crianças da aldeia nunca se aproximavam muito do rio. Diziam que ele trazia má sorte, uma maldição antiga que a gente nunca soube de onde veio. Mas eu nunca acreditei nessas histórias. Não até aquele dia. Com a mão trêmula, retirei o espelho da lama, sentindo o peso da moldura de madeira, que estava adornada com símbolos estranhos. Era como se o espelho tivesse sido feito por alguém que tentava esconder mais do que mostrar. Curioso, limpei um pouco do pó que cobria o vidro e, ao olhar para ele, algo me paralisou. No reflexo, eu vi a minha própria imagem, mas não era eu, ao menos não totalmente. Meus olhos estavam vazios, e uma lágrima vermelha escorria de cada um deles. E o sorriso? Eu não conseguia desviar o olhar do sorriso distorcido no meu rosto. Era um sorriso largo demais, um sorriso de quem sabia de algo que eu não sabia. Ao mesmo tempo, as lágrimas de sangue caíam sem parar, uma cena que parecia surreal, mas ao mesmo tempo tão real que minha garganta se apertou. Eu pisquei, sem acreditar no que via. Quando olhei novamente, a imagem havia voltado ao normal. Mas o medo que me invadiu foi instantâneo. Algo não estava certo. Guardei o espelho de volta na mochila, pensando que, talvez, fosse algum truque da luz ou quem sabe alguma alucinação passageira. Mas não consegui me livrar da sensação de que aquele espelho não era apenas um objeto comum. Algo dentro de mim sabia que ele tinha algum tipo de poder, algo muito além da minha compreensão. Naquela noite, quando voltei para casa, o medo ainda me acompanhava. Minha mãe estava na cozinha, preparando o jantar. Eu não contei a ela sobre o que encontrei, pois sabia que ela ficaria assustada, como sempre ficava com as histórias de espíritos e demônios que circulavam na aldeia. Não, eu não queria preocupar minha mãe. Eu me fechei em meu quarto, colocando o espelho sobre a mesa de trabalho, decidido a esquecer o que vi. Mas algo no espelho me chamava. Uma força invisível, mas palpável. Eu não sei quanto tempo se passou, mas lembro claramente do momento em que ouvi um grito. Um grito tão agudo e desesperado que fez meu corpo tremer de pavor. Eu levantei de um pulo da cama, o coração disparado, e corri até o corredor, meu corpo como um peso, já sentindo a presença da escuridão. O grito parecia vir do meu quarto, mas não era meu. Quando entrei, minha mãe não estava lá. O quarto estava vazio, exceto pelo espelho que ainda estava sobre a mesa. O reflexo no espelho, no entanto, era o que me fez perder o controle. Eu vi o rosto dela. Não era apenas o reflexo de minha mãe. Era o rosto dela, mas com algo completamente errado. Os olhos dela estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado sangue, e seu sorriso, aquele sorriso grotesco, o mesmo sorriso que eu tinha visto no meu rosto horas antes. Ela estava lá,
parada no espelho, com a expressão de quem sabia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Senti um nó na garganta e corri para a porta, chamando por minha mãe. Mas não houve resposta. O silêncio tomou conta de tudo, e eu só consegui ouvir minha respiração ofegante e o batimento do meu coração acelerado e incontrolável. O espelho começou a brilhar. Não era uma luz normal, mas uma luz estranha, fria, que parecia emanar do vidro. E de repente, como se alguém tivesse arrancado minha sanidade, eu vi algo ainda mais aterrador. No reflexo, minha mãe estava na minha frente, mas não era ela. Era o que restou dela. Uma versão dela distorcida, com os olhos vazios, um corpo desfigurado e o mesmo sorriso. Gritei por ela mais uma vez, mas não ouvi resposta. Eu não sabia o que fazer. Corri pela casa, buscando por ela, mas os gritos de desespero eram cada vez mais abafados. Eu me senti sendo puxado de volta para o quarto, como se alguma força invisível me chamasse, me arrastasse. Quando entrei, o espelho estava mais brilhante do que nunca, e o reflexo da minha mãe agora estava ao lado do meu, ambos chorando sangue e sorrindo, como se estivéssemos presos na mesma maldição. De repente, a porta se fechou com um estrondo. Eu caí de joelhos no chão, sentindo uma dor no peito que parecia vir de dentro de mim. A cada respiração, algo dentro de mim se quebrava. O espelho agora estava com a moldura completamente tomada por marcas estranhas, como se estivesse sendo consumido por algo que eu não podia ver. Eu gritei, mas não havia mais ninguém para ouvir. Só o espelho e aquele reflexo distorcido, com os olhos vermelhos e o sorriso, um sorriso que agora parecia me amaldiçoar. Minha mente se despedaçou naquele momento. Eu não sabia mais o que era real e o que não era. Só sabia que a cada segundo que passava, aquele sorriso ficava mais próximo. O reflexo da minha mãe estava ficando mais forte e a dor mais insuportável. Eu tentei tocar no vidro, mas ao fazer isso, senti um choque de energia. O espelho parecia sugar minha alma, como se ele estivesse me pedindo para entrar, para ser parte dele, parte dessa visão macabra. Na manhã seguinte, quando os aldeões chegaram à minha casa, o que eles encontraram foi apenas o espelho. Meu corpo não estava em lugar algum, mas o reflexo, o reflexo ainda estava lá, e em seus olhos havia algo de muito familiar. Sempre pensei que as histórias que os moradores da pequena vila contavam sobre a Casa de Sal eram apenas superstições, nada mais do que rumores para assustar forasteiros. Mas, na noite em que decidi ir até lá, algo dentro de mim sabia que eu estava prestes a descobrir algo muito além do que eu poderia imaginar. A casa ficava à beira do deserto, isolada, com suas paredes brancas e imponentes se destacando contra o vasto mar de areia. As pessoas falavam sobre ela com medo, dizendo que quem se aproximasse durante o dia nunca voltaria para contar a história. No entanto, o que mais me chamou a atenção não foram as advertências, mas sim o homem que a habitava. Ele nunca saía de sua casa durante o dia. A boca não fazia um único som, e sua presença era mais uma sombra do que uma figura real. À noite, no entanto, as coisas mudavam. Sempre ouvi falar das vozes que ecoavam na casa à noite, cânticos suaves e misteriosos que vinham de dentro de suas paredes de sal. Eram vozes que pareciam misturar lamento e alegria, como se estivessem presas em um lugar sem tempo. Eu sabia que deveria investigar. Algo dentro de mim me puxava para aquele lugar, me instigava a entender o que acontecia nas noites silenciosas e vazias. Quando a noite caiu, eu me preparei. A poeira do deserto começava a se acumular no ar, e o vento quente cortava minha pele. O céu estava coberto de estrelas, mas a escuridão ainda dominava o terreno. A casa parecia observar uma estrutura de sal fria e rígida. Eu podia ouvir o vento sussurrando entre as rachaduras das paredes, como se quisesse me alertar para o que estava por vir. Mas eu segui em frente, com o coração batendo forte e o espírito inquieto. Cheguei até a porta, que estava entreaberta, como se estivesse esperando minha chegada. O silêncio foi o primeiro sinal de que algo estava errado, mas eu ignorei, sentindo uma estranha sensação de que precisava entrar. Dentro da casa, o ar era gelado, e o cheiro de sal estava em todo lugar,
como se a própria estrutura estivesse absorvendo o deserto ao seu redor. A luz da minha lanterna dançava nas paredes, criando sombras que pareciam ganhar vida própria. Foi quando as vozes começaram. Elas eram suaves, como um sussurro ao fundo, mas havia algo nelas que não podia ser ignorado. Cantavam de uma forma que me fazia sentir medo e atração ao mesmo tempo. Eu me aproximei do centro da sala, onde uma cadeira estava posicionada no centro. Ela parecia simples, mas algo nela era peculiar, como se tivesse sido feita para ser usada por alguém que jamais se sentaria nela. O piso de sal estava polido, refletindo a luz da minha lanterna com uma frieza inquietante. As vozes aumentaram, tornando-se mais intensas, mais próximas, mas eu não conseguia encontrar de onde vinham. Foi então que vi o espelho. Ele estava encostado contra a parede, com uma rachadura que cortava a parte superior, dividindo a superfície de vidro. Olhei para ele, e por um momento, pensei ter visto algo se mover em seu reflexo. Meus olhos se arregalaram, e um arrepio percorreu minha espinha. A imagem no espelho estava distorcida, como se o vidro estivesse se deformando, mas o que mais me chamou a atenção foi a figura que apareceu ali, era o homem mudo. Ele estava em pé, com os olhos vazios e uma expressão que mesclava dor e confusão. Como ele poderia estar ali, se eu sabia que ele nunca saía de sua casa durante o dia? O espelho refletia mais do que eu estava vendo. Ele mostrava algo além da realidade, algo que não podia ser compreendido. Eu sentia que ele estava me chamando, me atraindo para algo que eu não poderia escapar. As vozes, que antes estavam distantes, agora estavam dentro da minha cabeça, cantando palavras que não conseguia entender. As sombras na sala se estendiam, tornando-se mais longas, mais densas, como se algo estivesse tentando emergir das paredes de sal. Quando olhei novamente para o espelho, a figura do homem mudo havia desaparecido, mas o reflexo da cadeira agora estava diferente. Eu não me lembro de tê-la visto daquela maneira antes. Era como se ela estivesse se movendo, como se tivesse sido usada recentemente. Algo dentro de mim sabia que eu estava sendo observado. Eu podia sentir olhos me observando, mas não havia ninguém ali. Foi quando encontrei as pegadas. Não eram normais, não eram marcas de pés que se formavam no sal como seria de esperar. Elas eram diferentes. As pegadas estavam distorcidas, com a areia ao redor delas ainda intacta, como se a pessoa que as deixava flutuasse. As pegadas começaram no chão, mas logo se estenderam para o teto, como se alguém tivesse caminhado pelas paredes. Eu congelei. O medo me apertou como um punho apertado em torno do meu peito. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim sabia que eu nunca deveria ter entrado naquela casa. O deserto lá fora parecia tão distante, como se eu estivesse em um lugar diferente, um lugar onde o tempo e o espaço não tinham mais sentido. Aquela sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. As vozes agora estavam altas, quase ensurdecedoras. Eu não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real, mas as pegadas continuavam, se estendendo até o teto, onde elas desapareciam. Eu olhei para cima, meus olhos tentando encontrar algum indício do que estava acontecendo. O teto estava vazio, mas então vi algo que me fez perder a coragem de respirar. Um rosto apareceu no teto, deformado e ensanguentado, com os olhos fixos em mim. O rosto parecia se esticar, distorcer-se, como se estivesse tentando sair de dentro das paredes de sal. Eu queria gritar, correr, mas algo me paralisava. A casa parecia estar viva, como se a própria construção estivesse tentando me consumir. Eu tentei dar um passo para trás, mas o ar estava pesado, e minha visão começou a falhar. As vozes se misturaram em um único grito, um grito que cortou o ar como uma faca. Eu não sabia mais o que estava vendo, mas antes de cair no chão, algo me tocou. Não era uma mão, mas uma presença, algo gelado, algo que não era humano. O próximo momento foi um vácuo de escuridão. Quando acordei, estava fora da casa, de volta ao deserto. A casa de sal estava distante, quase como uma miragem. As vozes haviam desaparecido, mas a sensação de ser observado nunca se foi. Olhei para as minhas mãos, mas estavam sujas de algo, algo que não era sal. Era como se eu tivesse tocado algo muito mais velho,
algo que não deveria ser tocado. E então eu percebi, as pegadas estavam comigo. Elas não haviam terminado no teto. Elas estavam dentro de mim. Sempre que passava pela feira de Zoba, o vento quente do meio-dia e o cheiro de frutas frescas misturados com o som da agitação das barracas me davam a sensação de que tudo ali era comum, normal. Era uma vila pacata, onde todos se conheciam, e as transações no mercado eram rápidas, quase como uma rotina sagrada. No entanto, havia uma mulher que vendia tecidos na extremidade da feira, perto das palmeiras. Ela tinha algo de peculiar que sempre me deixava desconfortável. Seu estande nunca era muito visitado, e suas mãos, enrugadas e finas como galhos secos, ofereciam constantemente lenços pretos aos passantes, sempre com um sorriso discreto, quase misterioso. Ninguém jamais via um cliente comprando um desses lenços. Mas todos, sem exceção, aceitavam quando ela os oferecia, como se fosse uma espécie de ritual silencioso. Era algo estranho, algo que não fazia sentido, mas o mais curioso era que, após aceitar o lenço, nunca mais se via a pessoa. Eles simplesmente desapareciam, como se o lenço tivesse puxado-os para outro lugar, outro tempo, ou quem sabe outra realidade. Eu ouvi isso de várias pessoas, mas ninguém realmente sabia o que acontecia com quem aceitava aquele pano negro. No começo, a maioria achava que era apenas superstição, histórias inventadas para dar uma sensação de mistério à feira. Mas, quanto mais eu observava, mais sentia uma inquietação crescente. Como um calafrio que corria pela espinha, que nunca se ia, que parecia me avisar de algo. A mulher, com seus cabelos prateados e olhar profundo, nunca parecia ficar surpresa com os desaparecimentos. Ela sorria como se tudo fosse parte de um plano maior, algo que ela já soubera desde sempre. O fato de ela nunca ser abordada por ninguém mais no mercado a tornava ainda mais enigmática. Às vezes, eu via pessoas parando à sua frente, hesitando, mas sempre acabavam pegando o lenço, mesmo que o fizessem com um olhar desconfortável. Eu me perguntei, por um momento, o que acontecia com essas pessoas. O que elas sentiam ao aceitar o tecido. O que elas viam ou ouviam antes de desaparecer. Foi em uma tarde quente de sábado, quando a feira estava especialmente cheia, que eu encontrei Miguel, um garoto curioso de uns 13 anos, que morava perto de onde a mulher vendia os lenços. Ele parecia diferente. Em vez de temer a mulher, ele estava decidido a descobrir o que acontecia com quem aceitava aquele lenço. Eu o vi se aproximando do estande dela e, num impulso, decidi segui-lo discretamente. Ele foi direto ao ponto. "Me dá um lenço, senhora", disse com um tom que eu nunca imaginaria de alguém da sua idade. A mulher não disse uma palavra. Apenas o observou com aquele olhar profundo, como se soubesse exatamente o que ele queria. Em um gesto lento, ela estendeu um lenço negro, mais bonito do que os outros, com uma borda dourada que refletia a luz do sol. Miguel o pegou, e eu quase ouvi um suspiro vindo da mulher, como se ela estivesse liberando algo, algo que só ela sabia. Mas, ao invés de aceitar o destino que muitos haviam aceitado antes, Miguel fez algo que ninguém ousara fazer. Ele escondeu uma pequena câmera de vídeo dentro do lenço. Não sei como ele conseguiu fazer isso sem que ela percebesse, mas ele fez. E eu segui ele, ainda com o coração apertado, como se algo de muito ruim fosse acontecer. Horas depois, o menino voltou para sua casa. Eu sabia que algo grande estava prestes a acontecer, mas não conseguia prever o que seria. À noite, quando o sol já se escondia atrás das montanhas, Miguel ligou para mim. Seu tom era estranho, como se ele tivesse visto algo que não podia compreender, algo que não queria acreditar. "Você tem que ver isso", ele disse, e a urgência em sua voz me fez ir até lá sem hesitar. Cheguei à sua casa e, sem dizer uma palavra, ele me entregou o pequeno dispositivo, a câmera com o vídeo. Quando apertei o play, a primeira imagem era a da mulher, com seu sorriso enigmático, estendendo o lenço para Miguel. Ele o aceitou, mas algo estava diferente. A câmera capturou uma aura quase invisível ao redor do pano, uma leve distorção no ar, como se o tecido fosse feito de algo mais do que apenas algodão ou seda. Em seguida, a cena ficou mais estranha. À medida que o vídeo avançava, o lenço começou a se transformar. Lentamente,
De forma quase imperceptível, o pano negro começou a se desmaterializar. Mas não era um simples desvanecer. O lenço se tornava fumaça, como uma névoa densa e espessa que tomava conta de todo o ambiente. A luz ao redor começava a desaparecer. O que antes era uma feira movimentada, agora parecia um espaço vazio, escuro, como se o tempo tivesse parado. Miguel parecia paralisado na frente da mulher, olhando fixamente para o tecido que, agora, estava sugando toda a luz ao seu redor. Como se o próprio lenço fosse uma entidade, uma força capaz de consumir tudo que se aproximava dele. Miguel estava hipnotizado pela cena. Ele girava a câmera para capturar a transformação, mas à medida que a fumaça tomava o controle, a imagem começou a tremer. Foi quando, no último momento do vídeo, uma sombra enorme se formou dentro da fumaça. Era uma figura, uma presença imensa, e, ao fundo, uma voz começou a sussurrar. Não era uma voz de mulher, nem de homem, mas algo entre ambos. Algo que parecia vir de dentro da terra, como um eco distante, mas que invadia o peito de quem ouvia. Agora você é um de nós, dizia a voz. Você não pode escapar. O vídeo terminava com uma última imagem do lenço totalmente consumido pela fumaça, e então a tela ficava negra. Miguel estava tremendo, e sua face estava pálida, como se tivesse acabado de ver a própria morte. Eu sabia que ele não era mais o mesmo. Mas o que mais me assustou não foi o que vimos naquele vídeo. O mais assustador foi que, no exato momento em que a fumaça tomou o pano, a mulher da feira desapareceu da gravação. Não havia mais vestígios dela, como se ela nunca tivesse existido. Eu não sei o que Miguel viu naquela fumaça. Não sei o que ele sentiu quando as palavras ecoaram em seus ouvidos. Mas o que sei é que ele nunca mais apareceu na feira. Ninguém o viu, e ninguém mais ousou pegar os lenços da mulher. A feira de Zoba continuou, como sempre. Mas agora, sempre que passo por lá, vejo o estande vazio, com o tecido negro esvoaçando ao vento. E, em minhas noites mais silenciosas, ainda ouço o sussurro da voz, como se ela estivesse esperando para me chamar. Eu sempre fui uma mulher tranquila, que encontrava consolo nas coisas simples da vida. Cresci em uma pequena aldeia, cercada por campos verdes onde colhia ervas e plantas que usava para remédios caseiros e infusões. O trabalho no campo sempre foi minha única companhia, meu refúgio. Mas as coisas mudaram naquela estação, quando o ar começou a ficar pesado e o clima, mais úmido do que o habitual, transformou os campos em um cenário de mistério e inquietação. Tudo começou com as pegadas. Eu estava andando pelo campo, como sempre, com a cesta de vime no braço, quando notei algo estranho na terra. Pequenas marcas, como se um bebê tivesse sido arrastado pelo chão. Pegadas diminutas, tão pequenas e delicadas que parecia impossível que alguém, de carne e osso, pudesse tê-las deixado. Olhei ao redor, mas não havia sinal de casas ou fazendas nas proximidades. Era tudo apenas campo e mato. Por um instante, pensei que poderia ser o animal de alguém, mas não, as marcas eram muito pequenas, de um tamanho que eu nunca tinha visto. Nos dias seguintes, as pegadas apareceram mais vezes. Às vezes perto da entrada do campo de flores, outras vezes ao longo do caminho que eu costumava percorrer para colher ervas raras. Eu sabia que ninguém mais morava por ali. Nenhuma alma viva perto o suficiente para justificar aquelas marcas. Mesmo assim, minha curiosidade não me deixava descansar. O que era aquilo? Quem ou o que deixava aquelas pegadas? Mas eu sabia que a resposta não viria facilmente. Algo me dizia que eu estava apenas no começo de algo que não conseguiria compreender. Uma noite, a curiosidade me consumiu por completo. O céu estava coberto de nuvens e o vento frio soprava através das árvores, fazendo o ambiente parecer ainda mais denso e solitário. Eu sabia que os outros moradores da aldeia estavam todos em casa, com suas portas trancadas, como sempre faziam ao anoitecer. Mas algo me puxou para fora. Eu senti que precisava seguir as pegadas. Segui-as através da escuridão, com a única luz vindo da lua filtrada pelas nuvens. A cada passo, o som das minhas botas no solo parecia se perder no vento. O campo estava silencioso demais.
O único som que eu ouvia era o bater do meu próprio coração, cada vez mais acelerado, como se ele soubesse que eu estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Aos poucos, as pegadas começaram a se tornar mais evidentes, como se alguém, ou algo, estivesse me esperando. Eu estava perto da clareira onde as flores selvagens cresciam, e o cheiro doce das plantas me fez sentir um arrepio. A clareira parecia diferente naquela noite, como se o ar estivesse mais espesso, carregado de algo sombrio. Eu parei, e no silêncio absoluto, algo me disse que não devia ir mais longe. Mas não havia volta. Algo me empurrava para frente, algo que eu não conseguia explicar. Foi quando ouvi o choro. Um choro suave, mas persistente, que parecia vir de algum lugar profundo dentro da clareira. Meu coração disparou, e eu dei um passo em direção ao som. Eu sabia que não havia bebês nas redondezas, sabia que a aldeia não tinha crianças pequenas. O choro era tão real, tão próximo, que eu podia sentir o calor da respiração daquela criança. Um frio gelado subiu pela minha espinha. Eu estava completamente sozinha, mas o som do choro parecia me cercar de todos os lados. Finalmente, cheguei ao centro da clareira. Lá, no meio das árvores, algo se movia na penumbra. Uma figura. Quando meus olhos se ajustaram à escuridão, vi uma criança. Mas não era uma criança como qualquer outra. Era um bebê, deitado sobre o solo úmido, mas algo estava terrivelmente errado. Ele não tinha olhos. Seus olhos estavam vazios, duas cavidades escuras, profundas como buracos sem fim. O choro vinha de sua boca, mas ao mesmo tempo, parecia que a criança não estava realmente chorando. O som parecia ecoar na minha mente como um lamento distante. Eu fiquei paralisada. Não conseguia mover um músculo, não sabia o que fazer, mas algo dentro de mim, algo primal, me dizia para fugir. Eu queria gritar, mas minha voz parecia ter se perdido na garganta. O bebê não se mexia, exceto pelo leve movimento de seu corpo, como se respirasse. Mas ao olhar para ele, eu sabia que não era um bebê normal. O vazio nos olhos dele, a falta de expressão no rosto, tudo aquilo não fazia sentido. Era como se ele estivesse me observando de uma forma que eu não queria compreender. A sensação de terror tomou conta de mim. Algo estava errado. Algo estava profundamente errado. O choro cessou de repente, e, naquele momento de silêncio, eu soube que eu havia feito algo terrível. Eu sabia que aquilo não era um ser humano, não era uma criança real. O olhar vazio e a expressão congelada no rosto do bebê eram como uma marca, um aviso. E então, de repente, o bebê sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso vazio, sem emoção, como se ele soubesse algo que eu não podia compreender. E nesse sorriso, algo começou a mudar. O sorriso se distorceu, se ampliou e, à medida que eu observava, meu próprio corpo se encheu de uma sensação indescritível, como se algo estivesse se conectando a mim, uma presença fria que me consumia por dentro. Antes que eu pudesse reagir, o bebê desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu queria correr, mas não conseguia me mover. Meu corpo estava pesado, paralisado pelo terror. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu voltei para casa em silêncio, e as coisas ao meu redor pareceram se distorcer, como se o mundo tivesse se afastado de mim. As pessoas na aldeia notaram minha mudança, mas ninguém ousou perguntar. Eu não falava mais, não sorria mais. Apenas caminhava pelas ruas em silêncio, meus olhos vazios, como os olhos daquele bebê. Ninguém mais viu as pegadas no campo. As flores continuaram a crescer, mas agora elas pareciam sombrias, como se estivessem se escondendo da luz do sol. As noites passaram a ser ainda mais silenciosas, e o choro do bebê, aquele lamento distante, ecoa em minha mente. Às vezes, me vejo sorrindo, mas é um sorriso sem vida, sem emoção. Eu sei o que vi naquela clareira. Sei o que aquilo significou. E, de alguma forma, sei que o bebê nunca foi embora. Ele ainda me observa, esperando, como algo que nunca vai se afastar. Foi uma manhã tranquila quando a minha família decidiu comprar aquele tambor.
Eu nunca imaginei que aquele pedaço de madeira e couro, aparentemente inofensivo, se tornaria o início de algo tão terrível. Eles disseram que era uma relíquia, algo raro, que alguém trouxe de uma viagem para um lugar remoto. Eu não fazia ideia da história por trás do tambor, mas eu deveria ter desconfiado desde o começo. O vendedor, um homem de feições cansadas, me olhou com um olhar estranho quando entregou o objeto. Mas naquela época, tudo parecia tão normal, tão simples. Eu era apenas um garoto, e a ideia de um tambor diferente na sala parecia emocionante, uma nova peça para nossa coleção de coisas antigas. Meu pai sempre gostou dessas relíquias. Nos primeiros dias, tudo estava bem. A casa continuava a rotina de sempre, mas eu comecei a perceber algo peculiar. A cada noite, por volta da meia-noite, ouvia-se um som baixo vindo da sala onde o tambor estava. Não era algo alto, mas suficiente para me deixar inquieto. Era uma batida lenta, como se alguém estivesse tocando o tambor em um ritmo constante. Eu pensei que fosse alguma ilusão, talvez o som de algum animal na rua ou o vento batendo nas janelas. Mas, quando a batida se repetiu por várias noites, meu pai começou a se incomodar. Ele era um homem prático, não acreditava em superstições. Mas até ele começou a olhar para o tambor de uma maneira diferente. Uma noite, ele decidiu investigar. Levantou-se da cama e foi até a sala, onde a batida parecia vir com mais intensidade. Quando ele chegou, o tambor estava lá, quieto, imutável, mas o som continuava, agora mais claro, como se alguém realmente estivesse batendo nele. Ele olhou para o tambor e então tentou abri-lo, mas algo o impediu. A tampa estava trancada, e a madeira parecia mais densa, mais resistente. Como se estivesse se tornando mais pesado a cada dia. Isso é impossível, meu pai disse, a frustração evidente em sua voz. Não há razão para isso estar acontecendo. Ele fechou a tampa e trancou a sala. Nos dias seguintes, o som do tambor não cessou. E foi então que minha mãe, preocupada, sugeriu que o queimássemos. Ela disse que, se era uma peça amaldiçoada, queimá-la era a única solução. Meu pai concordou relutantemente e naquele dia, decidimos que seria o fim do tambor. O fogo consumiria o que fosse de errado com aquele objeto. A ideia de nos livrarmos daquilo parecia a coisa mais sensata a fazer. No entanto, o que aconteceu depois de colocá-lo no fogo foi algo que nenhuma de nós poderia prever. O tambor não pegou fogo de imediato. De fato, ele parecia resistir, com o fogo se espalhando lentamente pela madeira e pelo couro, mas sem se consumir completamente. As chamas se torceram, ficaram mais densas, e a casa inteira ficou estranhamente fria. Uma sensação de escuridão tomou conta de tudo, como se a luz estivesse sendo retirada do ambiente, uma escuridão invisível, mas palpável, algo que parecia engolir cada pedacinho de ar ao nosso redor. Foi então que as luzes da casa se apagaram, uma a uma, e não acenderam mais. A eletricidade foi completamente cortada. Tentamos acender as velas, mas a casa continuava a mergulhar em uma escuridão sem fim. 3 dias se passaram e, durante esses 3 dias, ninguém saiu da casa. A sensação de que algo estava errado aumentava a cada hora que passava. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Todos nós ficamos dentro da casa, sem saber como reagir. O som do tambor cessou, mas um silêncio denso tomou conta do ambiente, algo tão pesado que até respirar parecia difícil. Eu vi meus pais tentando lidar com a situação de maneira racional, mas todos nós sabíamos que aquilo não era normal. Algo estava nos observando, e a sensação de que não estávamos sozinhos nunca se afastava. Foi durante o 3º dia, quando a tensão se tornou insuportável, que minha irmã mais nova, Isabel, desapareceu. Não havia sinal dela. Ela simplesmente não estava mais na casa. Eu a procurei em cada canto, em cada quarto, mas ela não estava. Era como se ela tivesse se evaporado. E quando voltamos para a sala, onde o tambor ainda permanecia intacto, a escuridão ao redor dele parecia mais profunda, mais intensa. O silêncio se tornou ensurdecedor, e eu não pude mais ignorar o fato de que aquilo que havíamos feito ao tentar destruir o tambor só tinha piorado tudo. As batidas voltaram. Elas não eram mais um simples som vindo de dentro do tambor.
Agora, as batidas pareciam estar vindo das paredes, do chão, de tudo ao nosso redor. Uma pressão crescente, como se a casa estivesse sendo consumida de dentro para fora. A cada batida, o som aumentava, mais forte, mais urgente. E então, uma voz sussurrou, uma voz rouca, como se estivesse vindo das profundezas da terra. Vocês não deveriam ter feito isso. As palavras se arrastaram no ar, como uma neblina fria. Eu queria gritar, queria fugir, mas meu corpo estava paralisado, preso pela escuridão que nos cercava. Em um momento de desespero, tentei correr para a porta, mas ela estava trancada. Todos estavam trancados dentro da casa. Cada um de nós estava em um canto diferente, mas o medo nos uniu. Não podíamos mais lutar contra o que quer que fosse que estava nos observando. A sensação de que estávamos sendo consumidos por algo maior, mais antigo, era incontrolável. O tambor, apesar de já ter sido queimado, continuava ali, intocado, como se nunca tivesse sido tocado pelo fogo. E então, como um último suspiro, tudo se apagou. Não havia mais som, não havia mais luz. A casa, a aldeia, o mundo, tudo desapareceu. A última coisa que lembro é de ouvir as batidas novamente, mais próximas, mais fortes, como se elas estivessem dentro de mim. E o mundo, finalmente, se silenciou.